Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a continuação de Através da Minha Janela, Além Mar. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Através da Minha Janela foi um filme que estreou na Netflix em 2022 e agora em 2023 a gente teve a sequência que foi intitulada Além Mar. No filme a gente vai conhecer a Raquel e o Ares e esse casal, né, nada convencional, assim, nada esperado, vai ficar junto ali no final do primeiro filme, mas aqui nesse segundo filme eles vão encarar alguns desafios muito grandes que vêm com tentar ter um relacionamento à distância, já que o Ares saiu da cidade deles e foi para Estocolmo para poder estudar medicina e seguir ali a paixão dele, a coisa que ele realmente queria fazer com a vida dele. Afinal, né, o primeiro filme inteiro teve toda uma briga e toda uma discussão na família dele que esperava que ele só assumisse a empresa da família, e a Raquel foi essa pessoa que entrou na vida dele para mostrar que era sim possível ele ter sonhos e vontades próprias. Mas como todo casal, eles também vão passar por dificuldades, e esse segundo filme ele vai ser bastante focado nessas dificuldades aí desse casal. E nesse filme a gente tem a introdução de dois novos personagens, o Gregory e a Vera. A Vera que é interpretada pela Andréa Chaparro, que vocês com certeza se lembram de Rebelde, inclusive saudades. E aí, enfim, a confusão já tá aí alinhada, né? Uma coisa interessante, né, um comentário interessante de se fazer é que os livros, né, esses filmes são baseados em livros. Os livros, eles seguem a história de cada um dos irmãos em cada um dos livros. Então, no primeiro livro, a gente tem a história do Ares e da Raquel. No segundo livro, a gente tem a história da Cláudia e do Artemis. O filme, ele não adaptou agora diretamente o livro. Ele foi uma sequência direta do primeiro filme, né? Então, ele continuou ali, trazendo alguns elementos do livro, trazendo casais que existem nos livros e tudo mais, mas realmente criando uma sequência diferente, seguindo uma história diferente e mantendo o Ares e a Raquel como os protagonistas da história, né? Sem ter necessariamente essa troca de protagonismo que é o que acontece no livro. Os outros personagens se tornam personagens mais secundários e o foco passa a ser os novos protagonistas. A partir de agora a gente vai falar com spoilers sobre este segundo filme, então se você ainda não assistiu o filme, pausa esse vídeo, vai lá assistir o filme e volta aqui pra gente conversar. Então, nesse segundo filme, como eu falei pra vocês, a gente não vai ter essa mudança de protagonismo. Eu acho que isso é uma escolha bem acertada da Netflix e, enfim, dos produtores do filme, porque, afinal de contas, as pessoas se apegaram bastante no casal do primeiro filme e, né, houveram ali umas coisas que foram deixadas em aberto. E eu acho que poderia, sim, existir uma quebra de expectativa, né? Eu acho que se você vai fazer essa troca, você vai fazer essa mudança, você precisa fazer com cuidado, tal qual, por exemplo, Bridgerton é feito, né? Então a série, obviamente, é uma série, então tem ainda mais tempo pra você explorar os outros personagens e ainda assim tem mais tempo pra você manter certos personagens ali em pano de fundo. Num filme, eu acho que a mudança, né, de protagonismo seria muito drástica. Eu não sei se seria tão bem aceita e, obviamente, eles quiseram tentar manter as coisas o mais certeiro possível. Então, particularmente, eu acho que essa foi uma escolha acertada, né? Os dois protagonistas, eles têm uma química maravilhosa. Eu acho que esse casal foi um casal muito legal de se ver no filme, né? Foi um casal que trouxe bastante ali personalidade pro filme mesmo. E os outros dois irmãos, né? Tanto o Artemis quanto o Apollo, eles acabavam ficando realmente mais em pano de fundo, apesar deles terem sim a sua importância, né? Deles estarem ali tendo alguns pequenos momentos dentro da história. Então o segundo filme ele continua nesse formato. Mas a questão é que esse segundo filme ele vai tratar de questões mais complexas em relação a esses dois protagonistas. Então, como eu falei pra vocês, o Ares ele foi estudar em Estocolmo, né? Foi estudar medicina e a Raquel continuou ali na cidade deles. Então eles estão vivendo esse relacionamento à distância. E logo no começo a gente tem ali uma montagem, né, de cenas que mostra o quão difícil tem sido pros dois equilibrarem esse relacionamento à distância. E aí, obviamente, ao invés deles conversarem sobre isso, o Ares decide surpreender a Raquel e eles vão passar um final de semana juntos e tudo vai dar errado nesse final de semana. Então já era de se esperar, inclusive porque o terceiro filme já está confirmado pela Netflix, né? Então esse segundo filme, ele realmente ele vem apenas para trazer bastante problemas pros nossos protagonistas, né? Então já era de se esperar que ele fosse ser um filme que não terminaria bem, que ele fosse ser um filme que teria muitas tragédias e muitos problemas ali no meio do caminho. Então realmente é isso que acontece. E eu vou falar pra vocês, talvez isso seja um pouco questionável, mas eu vou falar pra vocês que essa foi a minha parte favorita, no sentido de eu já tava esperando que realmente não fosse ser um filme com um final feliz, porque obviamente a gente vai ter ali um terceiro filme, né? Então a gente
precisava ter todos esses problemas sendo colocados ali em pauta e sendo explorados, para que então no terceiro filme a gente pudesse resolver todas essas coisas, inclusive para aproveitar e se aprofundar mais em todos os personagens, em tudo que acontece, em todos os problemas, enfim, né? Pra gente poder fazer tudo isso. Que isso é uma coisa muito diferente de, por exemplo, quando a gente teve o primeiro filme, que eles não sabiam se teria uma continuação, então eles precisavam fazer um filme que tivesse começo, meio e fim. Então a lógica do filme é diferente e isso particularmente não me incomoda, né? Eu acho que tá tudo certo. Segundo os filmes em trilogias, normalmente são filmes que, né, tem essa coisa que vão trazer muita insegurança, muitas dúvidas, muitos questionamentos pro casal protagonista, né? Não é dessa vez, não é nesse filme, não é nessa trilogia que a gente tá vendo isso pela primeira vez. Então, obviamente isso já era esperado. Porém, eu acho que, diferente do primeiro filme, esse filme ele faz uma grande salada de muitas coisas, né? Eu acho que tem um certo ponto onde o filme ele tenta abocanhar mais do que ele vai conseguir, né? E lá no primeiro filme a gente já tinha vários personagens, a gente já tinha vários problemas, a gente já tinha várias dinâmicas que eram importantes, né? Então a gente tem a Raquel, o Ares, a gente tem os irmãos, a gente tem o Artemis que namora com a empregada da família, que é a Cláudia, a gente tem o Apolo que namora com a melhor amiga da Raquel, que é a Daniela, a gente tem o Yoshi, que é o melhor amigo das duas e que tem sentimentos ali pela Raquel, né, e que tem sentimentos complicados e complexos em relação ao Ares, porque ele não acha que ele seja a melhor pessoa e tudo mais, e em cima de tudo isso, a gente tem a adição de três personagens nesse segundo filme, e aí eu sinto que a gente começa a ter algumas complicações. Então a gente tem a Vera, a gente tem o Gregory e a gente tem a Ana, e cada um desses personagens vai interagir especificamente com alguém. Só que aí eu sinto que já dá pra gente ver que o filme, ele acabou se quebrando, né, e se dividindo em muitos núcleos diferentes, em muitas pequenas histórias, entre aspas, né, pequenas relações e pequenas dinâmicas ali entre todos eles, e quando você chega ali na metade do filme, você tem a impressão de que absolutamente nada aconteceu até aquele momento, né, você tá, mas e aí, né, qual que é o grande momento, né? Então, isso acaba estragando um pouco o ritmo do filme mesmo, né, porque a gente tem a nossa atenção tão dividida entre todos esses pequenos núcleos, entre todos esses pequenos personagens. Em determinado ponto, a gente percebe que o filme, ele parece que não anda, né? Ele não vai pra frente, ele fica ali meio que conectando uma cena na outra e as coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo nada está acontecendo de fato, né? E aí o clímax do filme, ele vai vir ali no momento onde a Raquel descobre que o Ares e a Vera transaram, e aí ela fica muito brava, termina com ele, o que, enfim, óbvio, é super compreensível. O Ares fica lá assim, ó, eu não me lembro de nada, mas beleza, tudo desanda a partir disso. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu amo a Andréa Chaparro, eu amo ela desde Rebelde, ela era uma das minhas personagens favoritas, vocês sabem disso. Essa personagem dela nesse filme, senhor, que personagem chata, que garota insuportável. Desde a hora que ela aparece, eu já tava assim, galera, ninguém vai meter o louco pra cima dessa mina, não, ninguém vai botar ela no lugar dela, cara, porque não é possível. E a Daniela, desde o primeiro momento, tá tentando botar a garota no lugar dela, porque ela só chega falando bosta, sendo assim, completamente inconveniente, chata, dando em cima de um cara que claramente tem namorada e tipo assim, que ela, só porque ela acha que ela tem direito a qualquer coisa que ela quiser na vida, ela acha que ela pode chegar lá e pegar o namorado de qualquer uma, e aí, cara, ela é simplesmente a pessoa mais inconveniente do mundo, ela é chata, ela é insuportável, cara. Ela abria a boca e dava assim, meu Deus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Sentimentos muito fortes, né? E aí, pra piorar tudo, a gente descobre que, na verdade, ela e o Ares não transaram, o que deveria ser um alívio, mas, na verdade, ela não falou nada, ela deixou todo mundo acreditar que era isso que tinha acontecido, e ela, né, rolou ali uma leve manipulação, rolou ali, né, uma leve omissão que causou tudo que causou. E aí, no final das contas, tanto o Ares quanto a Raquel são incapazes de ter um diálogo entre eles e de conversar sobre alguma coisa e de, né, perceber assim, cara, essa garota apareceu pra fuder com a nossa vida, então vamos mandar ela tomar no cu e parar de falar com ela. Não, né, eles brigam entre eles. Tá faltando, né, uma comunicação, tá faltando ali, né, os dois sentarem um do lado do outro e falarem, vamos trocar uma ideia então, vamos conversar. Principalmente porque, de novo, o grande peso da situação toda, né, como a própria Raquel fala depois, a questão não é se ele
encheu a cara e ficou com outra garota, mas a questão é que ele tava lentamente se afastando dela e lentamente percebendo que ele não podia contar as coisas pra ela, ou que ele, enfim, não se sentia confortável em compartilhar as coisas com ela, e aí cada um meio que começou a viver uma vida completamente separada, da mesma forma que a própria Raquel, apesar dela sempre dizer não pro Gregory, né, e sempre falar que tá ocupada e tal, ela também nunca chega e fala, eu tenho namorado. É óbvio que ela ter namorado ou não ter namorado não interfere em nada nela querer ou não querer estar com ele, no sentido de, ela não precisaria ter namorado só para não querer estar com ele, não querer sair com ele e tudo mais, mas às vezes dá uma sensação de que ela tá um pouco em cima do muro, de que de alguma forma tem um cara que tá ali dando uma atenção pra ela, né, e ela fica falando não, e ela fica falando não, mas aí no final a gente vê também que no momento em que ela e o Ares terminam e estão afastados, ela vai e sai com ele. No final das contas, ela percebe que ela realmente não quer ficar com ele, independente do Ares ter feito algo que magoou ela ou não, né, então realmente não é algo que ela quer, mas ainda assim, tudo isso causa e aumenta ali a confusão. Uma outra coisa que me incomodou muito, né, que me irritou profundamente, foi a Ana, que é essa garota que se diz apaixonada pelo Yoshi desde o momento que ela vê ele, tipo, rola ali uma situação entre eles, e o tempo inteiro eu me senti extremamente desconfortável com tudo isso, né, porque ela é muito direta, né, então desde o primeiro momento ela fala, porque eu quero ficar com você, porque eu gosto de você, até um pouco incisiva demais em alguns momentos, né, então eu acho que em momento nenhum rola algo que o Yoshi não queira, né, ela não cruza essa linha, mas ao mesmo tempo eu me senti bastante desconfortável porque em vários momentos parecia que ela tava prestes a cruzar essa linha, né, com esse negócio meio de ficar insistindo o tempo inteiro, não, mas eu sei que você quer, não, mas eu tenho certeza que você me quer também, não, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Isso me deixou bastante desconfortável. Ela é uma pessoa que surgiu do nada ali, né, e ela começa a insistir ali naquela relação, até o momento onde os dois transam, né, porque, enfim, o Yoshi tem reações, né, o corpo dele tem reações a ela e tudo mais, e aí ele transa, mas obviamente ele tá pensando em outra pessoa, e a garota simplesmente, ela também não tem um simancol ali, né, ela também não tem alguém pra falar, querida, dá uma segurada. E tudo isso pra no final daí, ela ficar com raiva da Raquel pelas coisas que acontecem, e meio que ficar, né, tipo, sendo escrota com a Raquel, e eu fiquei assim, gata, você chegou hoje, né, você chegou agora e você quer sentar na janela. Não estou entendendo. Essas duas, né, a Vera e a Ana, nossa senhora, era uma competição pra ver quem ia ser mais desagradável, quem ia ser mais inconveniente, quem ia ser mais chata, porque eu tava muito incomodada com as duas. Nossa, demais. No meio do caminho, a gente tem também ali uma história do Apollo e da Dani, porque ela percebe que ele tá tendo sentimentos ali em relação a um outro cara, que é um cara que trabalha no barco da família da Vera, e aí, eventualmente, os três vão fazer um homenagem, né, vão se pegar ali os três e tudo mais, e ela, inclusive, acha que eles só quer pegar o outro cara, mas na verdade ele vai lá e continua com ela, né? Ela tenta sair, ele puxa ela de volta e aí ficam realmente os três ali. Eu achei esse um desenvolvimento bem bonitinho, eu gosto do relacionamento dos dois, já tinha falado isso do primeiro filme, eu gosto do relacionamento dos dois, eu acho que eles são um casal muito fofo. E, né, ali pra tentar ganhar o prêmio de babaca do filme, apesar do Ares estar, né, tentando ficar ali em primeiro lugar, a gente tem também o Artemis, que nesse filme simplesmente foi um grandíssimo babaca. É óbvio que ele tem vários problemas, é óbvio que ele tem várias questões, é óbvio que ele tem muito medo de assumir ali o relacionamento dele que ele tem com a Cláudia, mas ao mesmo tempo ele passa dos limites. A hora que ele derrubou a bebida, eu nem sei o que eu faria. Eu ia dar um soco na cara desse homem, porque olha, haja paciência. Depois ela até, né, bota ele pra sofrer e tal, mas no final, você vai ser a namorada, eu vou ser o namorado que você merece e tal, e eu tô meio tipo... Mas será que vai mesmo? Ou será que a qualquer problema e qualquer discussão ele vai virar e resolver agir igual um bebezão, que é o que ele fez o filme inteiro, né? Então, aí quando ela fala alguma coisa, ele vai lá e despede ela, né? Demite ela da família. Aí ele derruba a bebida pra poder chamar atenção. Aí ele fica, sabe, tipo, cansada, exausta desse tipo de homem. Não colou pra mim. Então, realmente, todo mundo tava tentando ser um pouco tóxico nesse filme. Mas acho que o Artemis, ele tava ganhando uns prêmios ali. E aí, para o nosso grande plot twist, eu já sei que isso não existe no livro, até onde eu sei, não acontece no livro, mas nós temos uma morte nesse filme, e eu vou dizer pra vocês que eu chorei bastante. Primeiro porque, obviamente, eu sou muito chorona, vocês já sabem. Coitado, ele não merecia isso, e no momento que as coisas começaram a acontecer, eu já achei que ia dar merda. Aleatório esse rolê desses caras que chegam e, tipo, sei lá, ficam irritados com o Yoshi, querem bater nele o tempo inteiro, e é uma coisa meio esquisita. Ficou ali meio no meio das histórias todas, os caras aparecendo e tal, tudo bem, beleza. E aí ele
rouba a moto de um deles e sai, mano, nossa, no pau ali na estrada e tal. E eu já tava assim, isso aí vai dar bom, né? Só que eu achei que não ia dar bom de um jeito meio tipo, ele vai parar no hospital agora, né? Já que no primeiro filme o Ares foi parar no hospital, então todo mundo vai parar. Não. E realmente aquele acidente ali, coitado, né? Eu até vi alguém comentando no Twitter assim, mesmo que o Ares tivesse prestado atenção em todas as aulas, o estudante do primeiro ano de medicina não conseguiria fazer nada ali naquela situação do jeito que tava. Simplesmente, o Yoshi, ele estava numa moto em alta velocidade e ele foi arremessado por um barranco com a tal moto, né? Um barranco bem alto, por sinal, e caiu ali no chão e assim, né? Realmente, eu não tinha muitas expectativas. Talvez assim, se fosse a Meredith em Grey's Anatomy, talvez tivesse sobrevivido, né? Porque afinal de contas, ela é praticamente imortal ali, sobrevive a milhões de coisas diferentes. Mas realmente, qualquer outra pessoa não teria chance, gente. Foi um acidente muito feio. E aí, eu entendo, né? Tipo, eu até pensei assim, cara, eles vão fazer um milagre, né? Eles vão botar o Ares pra ir ali e, tipo, fazer uma respiração boca a boca, né? Fazer a massagem cardíaca. E aí ele vai sobreviver. E aí vai ser uma coisa, tipo assim, o Ares vai perceber que realmente é isso que ele quer seguir com a vida dele. Realmente ele vai, né? Tipo assim, se esforçar nos estudos e perceber que esse é o chamado dele e tal. Não, foi exatamente o contrário. Foi tipo assim, se eu não tivesse respondendo mensagem sua na aula, eu teria salvado ele. Então, né? E aí a Raquel fala, então você tá falando que é culpa minha que ele morreu. E aí fica um grande climão, que eu fiquei assim, ó. Porque eu não sei como é que esse casal vai voltar disso aí, né? Eu entendo que, assim, Raquel tava muito chateada e muito magoada. Os dois estavam chateados e magoados com toda a situação. Foi uma situação traumática para os dois, então eu acho que é compreensível os dois terem essas respostas, né, meio agressivas e tal. Mas eu tô bastante preocupada, né, porque pra mim, assim, se alguém falasse um negócio desse pra mim, eu não ia conseguir nunca mais. Não sei, fiquei um pouco preocupada. E aí, gente, o coitado morreu. O filme ia acontecendo e eu tava assim, ó, o que está rolando? Gente, foi muito triste essa morte dele. Muito, 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 muito triste. Muito triste. E o discurso da Raquel no funeral simplesmente me quebrou em milhões de pedaços. Assim, eu nem sei o que dizer. E aí, no final, o fato de que ele pegou o manuscrito dela e mandou pra editora, acabou comigo. Foi muito triste mesmo. Eu fiquei abalada. E aí é isso. E aí agora vamos ver o que acontece nesse terceiro filme, né? Porque tá tudo uma bosta. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica de Através da Janela, Além Mar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o seu joinha e me conta aí quais foram as suas impressões sobre esse filme, quais são as suas expectativas para o terceiro filme e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!